Boa, já tenho aqui mensagem da Ana Catarina a dizer que a live está ao vivo, que está a ouvir bem, a ver. Então, eu penso que já posso dar início a esta nossa segunda live, dar-vos as boas-vindas a todas vocês que estão aqui em direto e também a quem depois vai ver a gravação. Agradecer a cada uma de vocês por dedicarem o vosso tempo a estarem aqui comigo às terças-feiras ao meio-dia. E eu não sei se, entretanto, existem pessoas novas por aqui em ver em direto. Na semana passada tivemos aqui algumas mulheres que estavam a assistir de Cascais, de Portimão, também do distrito da Guarda. Não sei se existe aqui pessoas de cidades diferentes que estejam a assistir pela primeira vez. Olá, Dina. Bom dia. Temos aqui pessoas a assistir de zonas diferentes ou mantemos-nos aqui na mesma, de Portimão, Guarda, Cascais? O que é que eu queria começar também por dizer enquanto aguardo também as vossas respostas, é que, à semelhança da live da semana passada, é mesmo com o objetivo de nós termos este dinamismo, de interagirmos umas com as outras, não é de todo para ser como as lives comuns em que só o orador é que está a falar, falar, falar. É bom termos esta interação em conjunto, porque também só assim é que nós conseguimos crescer em união. Temos aqui a Catarina de São Miguel dos Açores, bem-vinda. A nossa Mónica também. Mónica que é de Cascais, mas assiste de Almeirim, se não me engano, se a memória não me falha. Sejam todas bem-vindas. Ótimo, isso é que se quer, Mónica, que esteja tudo a fluir. Então vamos lá. Na live da semana passada, nós desmistificámos a crença de que não é a preguiça que vos impede de criar uma rotina matinal consistente. Vimos que era sim a falta de prioridade e merecimento do vosso bem-estar. Eu senti inclusive que para muitas participantes foi um novo olhar para esta questão, porque ainda existe muito aquela crença de que pode ser preguiça, a falta de vontade, que não temos capacidades, que é falta de tempo. Então eu senti que foi uma live de muito boas reflexões. Senti que para muitas foi uma nova forma de olhar para esta criação de rotinas, para a própria procrastinação, mas também quero saber convosco, que está aqui, quem está aqui, que assistiu à live da semana passada, pode também ter visto só a gravação, não tem problema. Digam-me como é que foi para vocês, se trouxe ali algum momento para vocês refletirem, se conseguiram agir diferente também a partir dos conhecimentos que foram partilhados aqui. Como é que foi para vocês na semana passada? Houve alguma reflexão que queiram partilhar connosco? Alguma ação que tenha despoltado em vocês? Bom, então passamos aqui ao tema da nossa live de hoje, que é sobre o segredo para todas nós termos uma vida mais presente. E a minha pergunta para vocês é: se vocês têm ideia de qual é que será este segredo? Ok? Vamos começar a refletir, a partilhar aqui em conjunto. O que é que vocês conseguem ter ideia de qual é que pode ser este segredo
para vocês manterem uma vida plena, conseguirem viver o momento presente? Aqui a nossa Catarina partilha ainda um pouco sobre a live da semana passada, que ainda está a começar a fazer as coisas com mais calma logo de manhã, porque é sempre uma correria. Sim, muitas vezes pode ser mesmo essa diferença de nos levantarmos uns 10, 15 minutos mais cedo, fazer as coisas com calma. Há uma aluna minha, a minha querida Alexandra, que transformou por completo as suas manhãs. Passou de 8 para 80. Era uma agitação, um stress, mesmo ela dizia que as crianças em casa também ficavam super agitadas com aquela correria, com aquela ansiedade e que depois acabou por trazer toda esta transformação e mesmo as próprias filhas ficaram muito mais serenas. Claro que sabemos que quem tem filhos tem que puxar sempre por eles para se despacharem, para sair de casa, mas houve sem dúvida aqui uma nova qualidade de vida de manhã. Alguém tem ideia de qual é que será este segredo? Eu acho que estou aqui com um delay grande. Estou só a receber agora os vossos comentários da vossa localização. Temos aqui a Cristiana, do Porto, bem-vinda à minha terra natal. Mónica, Almeirim de manhã, Cascais à noite, dose, guerreira mesmo. Vamos lá então. Eu não sei se isto está com demasiado delay ou não, mas deixo-vos aqui uma vez mais esta pergunta. Se vocês têm alguma ideia de qual é que será este segredo para vocês terem uma vida mais presente? Eu vou dar uma pista, ok? Para ser mais simples. Não é algo que seja externo a nós, ok? Este segredo. Portanto, não é nenhuma atividade, não é nenhum hobby, não é a prática de yoga, não é fazer journaling, não se trata de nada disso, ok? Não é nada externo a nós. Então é só vocês pensarem qual é que é o momento da vossa semana, do vosso dia, em que vocês sentem que estão realmente plenas e a viverem no presente, sem porquês, sem pensar em estarem preocupadas. Vocês conseguem perceber qual é que é a diferença de quando estão mais presentes ou quando estão com essas preocupações? Vocês conseguem entender o que é que fazem de diferente para ter esses momentos diferentes? Digam-me também se estão a ouvir, se estão a ver bem, porque não tenho aqui a certeza se estamos aqui com um delay muito grande ou não, porque realmente só recebi agora comentários da localização, isso foi logo no início da aula. Digam-me se está tudo ok. A Andreia também, se estiveres a assistir, diz-me se está tudo ok. Temos a nossa Mónica a partilhar aqui que o segredo para termos uma vida mais presente é a consciência. Está lá perto, mas não é bem isso. Quem é minha aluna devia de saber de certeza. Está lá perto. Claro que é muito importante nós termos consciência do momento presente. Isso também nos ajuda muito a viver de uma forma mais presente, não é? Quando temos essa consciência. Mas não é bem isso. A Catarina partilha que quando estamos ocupadas com outras coisas, como por exemplo as limpezas da casa, lavar a louça, fico concentrada na tarefa e ponho música e ajuda. Sem dúvida que as atividades que nos são externas
podem ser um momento mesmo de mindfulness, não é? De nós estarmos ali inteiramente dedicadas àquela tarefa. Isso sem dúvida que nos ajuda muito a viver o momento presente. Mas ainda não é isto. Vamos ver se mais alguém tem algum palpite antes de revelar qual é que é o segredo para uma vida mais presente. Tínhamos aqui a Dina, a Ana Catarina. Querem lançar a vossa sorte, partilharem aqui qual é que é a vossa visão. Sem dúvida que nós termos atividades para nós próprias, ajuda muito, não é? Quanto mais nos dedicarmos a nós e a estarmos na íntegra nessas atividades, mais presentes vamos estar, não é? Naturalmente. Mas é um pouco mais profundo do que isso. Então, o segredo para uma vida mais presente está no julgamento, ou neste caso, no não julgamento. E é algo que eu abordo muito nas minhas aulas de yoga. Aliás, é a principal reflexão que eu trago para as minhas aulas, por ter sido igualmente uma aprendizagem muito profunda que o yoga me trouxe e também são os ensinamentos que o próprio yoga como metodologia nos traz. Esta questão do julgamento. A Catarina fala aqui da aceitação, está relacionado, sem dúvida, mas o segredo para nós mantermos uma vida presente, totalmente presente, é mesmo o não julgamento. Então, todas nós temos a chamada intuição, que é a nossa visão natural do mundo. E ela existe na nossa vida supostamente sem influências. E sabemos que, sim, o chat está com um delay um bocadinho grande, sim, Mónica. Mas se vocês estiverem a ver bem, em tempo real, está tudo bem. Está bem? Se vocês me disserem que está a fluir bem, tranquilo, está bem? Eu depois não me importo de esperar um bocadinho pelas respostas no chat, mas desde que a informação vos esteja a ser bem enviada, para mim está tudo bem. Portanto, como eu estava a explicar, todas nós temos esta intuição, que é a nossa visão natural do mundo, e nós mulheres então temos a nossa intuição muito, muito, muito vincada, esquecemos-nos muitas vezes de olhar para ela. E segundo a filosofia do yoga, a nossa intuição encontra-se precisamente no centro da nossa testa. Portanto, simboliza o nosso terceiro olho, razão pela qual nós vemos as indianas com uma pintinha vermelha aqui. É simbolizar este nosso terceiro olho, que é a visão interna e mental que nós temos daquilo que se passa à nossa volta. E o que acontece é que esta intuição é algo muito natural, que existe em nós, só que encontra-se grande parte do tempo limitada. Precisamente porque nós vivemos grande parte da nossa vida numa época que não é a nossa, em que nós passamos uma parte do nosso tempo presas a memórias, à nossa história de vida, aos desafios, àqueles momentos mais desafiantes, às pedras que a própria vida nos colocou no caminho, e tudo é guiado, tudo é influenciado por base nessas pedras que nós ultrapassamos. E, por outro lado, também podemos estar a viver nas expectativas, nas projeções que vamos tendo em relação ao futuro e até mesmo em relação à insegurança do incerto, não é? Que o futuro nos traz sempre. E, portanto, ao estarmos a viver numa época que não é a nossa, nós perdemos a capacidade de viver e de desfrutar do momento presente tal como ele é. Porque nós vamos passar grande parte do nosso tempo a julgar, a criticar, a analisar tudo o que se passa à nossa volta, tendo sempre em conta ou o passado ou o futuro. E vamos perdendo ao longo do tempo da nossa vida adulta esta curiosidade e esta experiência de viver simplesmente o agora. Claro que é natural nós termos objetivos e metas para o futuro, é importante nós basearmos nas aprendizagens que o passado nos traz, mas quando se torna desequilibrado, traz este ciclo vicioso, traz esta ansiedade que nós muitas das vezes não sabemos porque é que a temos. Ela simplesmente está ali
a consumir, a consumir o nosso dia a dia e a impedir-nos de viver. E vocês sabem que eu gosto sempre também de trazer exemplos, gosto de trazer também a minha própria experiência. Então, antes de partilhar convosco um exemplo muito pessoal que espelha esta relação de julgamento versus intuição, eu quero saber se isto faz sentido para vocês e se vocês se revêem nesta situação, que é se vocês se sentem a dado ponto que há uma parte do vosso tempo, dos vossos dias em que vocês estão preocupadas, agitadas, e se vocês têm essa consciência que é algo do passado ou do futuro. Isto acontece convosco, de vocês se sentirem a dado ponto presas nas vossas memórias, em coisas que aconteceram há muito tempo, que ficam aqui a magicar, na incerteza de não saberem o que vem em relação ao futuro, se estão demasiado presas aos vossos objetivos, às vossas expectativas. Isto faz sentido para vocês? A Mónica partilha que nota uma grande diferença no julgamento sobre si própria, já não se julga tanto. Também, Mónica, já és minha aluna há mais de um ano. Eu estou sempre a bater na tecla do julgamento, então é muito natural e nós muitas vezes precisamos de um processo de escutar as mesmas coisas durante muito tempo até realmente aquilo fazer sentido para nós. E a questão da culpa é super importante, é muito importante este ganhar a consciência deste julgamento constante que fazemos sobre nós próprias, da culpa que colocamos em nós, muitas vezes das exigências. Mais alguém quer partilhar alguma experiência? Se sente que tem fases em que vive numa época em que não é a do presente, presa às memórias, às expectativas em relação ao futuro? Alguém aqui sente? A nossa Dina diz que trabalhar na ansiedade, no não merecimento, no autojulgamento. Sem dúvida, e muitas vezes nem tem a ver só com o julgamento em relação a nós próprios, tem a ver também em relação aos outros, que nós passamos uma grande parte da nossa vida também a julgar o outro, e isso sem dúvida que é uma projeção do que está cá dentro, do que está cá dentro e que precisa de ser trabalhado. A Catarina diz que está sempre preocupada, principalmente com os outros, com a minha família. Muitas vezes o incerto do futuro também nos traz isto, não é? E bloqueia-nos muitas vezes, porque de facto é um desafio nós não sabermos o que esperar. A partilha que eu também quero fazer convosco, em relação a uma história pessoal, não significa que eu esteja livre de julgamento, até porque isto é algo natural em nós, não é? Eu vou tendo sim é mais consciência em menos tempo. Pronto, vou ganhando mais essa consciência de como o meu presente está a ser moldado pelo julgamento e vou podendo começar a pôr em prática as minhas ferramentas e para vos dizer que o autoconhecimento é para a vida, não é? É um constante crescimento. Vai se tornando cada passo mais simples, mas eu tenho muitos exemplos que eu era uma pessoa que era muito revoltada, muito frustrada com a vida e, portanto, estava em constante julgamento, não é? Nada estava bem, eu achava sempre que o problema era dos outros e passava grande parte do tempo em julgamento. Mas para vos dizer que eu namorei um rapaz de quem eu gostei muito durante 7 anos. Morámos inclusive juntos e de alguma forma a nossa relação chegou ao fim. Depois também tive ali algumas pedras no caminho, a partir daí, depois disso, em termos de relacionamento amoroso, e
e inevitavelmente isso marcou-me ao ponto de eu não querer mais ter uma relação, amorosa. E todo o meu presente era moldado por essa decisão que eu tinha tomado. Portanto, eu julgava o meu momento presente com base na minha experiência e história de vida. Portanto, eu acabava por generalizar, colocar situações, pessoas, homens, inclusive, não é? Em pequenas caixinhas, e, e isto deixava-me numa tristeza muito profunda e eu não via mais nada à frente. Portanto, eu encontrava sempre forma de estar a julgar os outros que estavam em casal, ou os homens, de alguma forma, que todos eles tinham o mesmo tipo de postura, de comportamento, e a minha vida, na altura, o meu momento presente, estava muito moldado por aquela amargura e julgamento constante dos outros a partir da minha experiência. Portanto, ganhar consciência disso abriu-me portas para a cura e hoje poder estar, não é, com um homem incrível que é o meu Zé. Mas para vos dizer que nós fazemos muito isto. Pode, posso dar outro exemplo, não é? Não tem que ser da vida amorosa. Nós podemos ter uma má experiência no nosso trabalho ou com o nosso patrão e a partir daí acharmos que todas as experiências vão ser más, não vamos ter um único lugar que nos dê direitos e deveres decentes, vamos ter sempre patrões que faltam ao respeito, que não sabem liderar e depois vamos passando esta espiral, a vida nesta espiral de críticas e de julgamento, sem, na verdade, sairmos do mesmo sítio. Porque isto, como eu vos digo, é uma projeção, é a nossa proteção para não sairmos daquela nossa amiga que nós falamos na live anterior, que é a zona de conforto, que é muito difícil. Então, é muito mais fácil nós julgarmos, colocarmos a culpa muitas vezes nos outros e não agirmos diferente. E andamos neste ciclo vicioso e de ansiedade que só nos prejudica a nós e, obviamente, aos relacionamentos que vamos tendo à nossa volta e também ao nosso momento presente. Porque no meu caso, por exemplo, eu tive mais do que 5 anos sem me relacionar com ninguém amorosamente. Então, eu vivia o meu presente com medo de certas coisas se repetirem do passado. Mas o passado também não nos traz essas aprendizagens. Há um quê também de vermos as nossas experiências más como algo negativo e não como uma aprendizagem para trazer de novo para o momento presente. Mas digam-me, vocês já tiveram esta consciência de vos acontecer algo parecido, não é? De acabarem por generalizar, de existirem certas áreas da vossa vida que vocês passam muito tempo a julgar, a criticar, a analisar. Deixa-me ver o que é que vocês escreveram também no chat entretanto. A Mónica diz que faz muito sentido, a minha ansiedade é perante o futuro. Sim, sem dúvida com o incerto. É curioso, grande parte das pessoas vive muito agarrada ao passado, mas sem dúvida que esta perspectiva do futuro, é igualmente preocupante, não é? Nós estarmos a ter expectativas, projeções, depois as coisas não correm muito bem como a gente às vezes espera. Então, eu acho que vale a pena nós pararmos para olhar e refletir para as nossas ações atuais e percebermos se elas são mesmo uma escolha ou se são um reflexo da influência desta história, destas vivências, das nossas emoções, ao ponto do julgamento limitar o nosso presente. E o propósito aqui é, obviamente, tentar que vocês encontrem estes padrões de julgamento no vosso presente com as perguntas certas. Portanto, algo que vocês podem questionar é quais é que são os vossos pensamentos, seja em relação ao futuro ou ao passado, que mais vos bloqueiam no dia a dia, ou seja, que pensamentos é que vos deixam mais preocupadas, apreensivas, com medo de agir, ou que estão sempre a ir lá, sempre a pensar no mesmo. Se o vosso passado afeta a vossa capacidade e predisposição a viver o agora, se sim,
como é que isso acontece, se já se tentaram libertar das preocupações em relação ao futuro, ao incerto. Eu, por exemplo, sofria bastante ao ver as notícias, por exemplo, na televisão. Eu deixei simplesmente de ver. Se me disserem, muitas vezes a minha mãe diz: "Mãe, mas tu assim não estás atualizada em relação, ao momento presente". Eu não sei até que ponto eu preciso de saber todos os dias que há guerras, que há pessoas a passar fome, que há homicídios. Eu não sinto que preciso disso. E eu posso realmente ter momentos específicos do meu dia para poder ir obter essa informação. Então, uma grande parte da minha agitação em relação ao futuro, dissipou-se com o fim da televisão para mim, por exemplo. Porque eu também percebi que era algo que me causava muita ansiedade, escutar notícias, prever, imaginar na minha cabeça o futuro, sentir-me preocupada. Sem dúvida que foi uma ação que a mim me permitiu muito viver o momento presente. Deixo aqui também o convite, se quiserem fazer alguma partilha. Não sei se hoje é realmente do chat, ou se é um tema assim mais intenso, que vocês tenham mais dificuldade em partilhar. Existem aqui algum acontecimento, alguma ansiedade do presente que vocês saibam, que é relativo ao futuro, ao passado, se já fizeram alguma coisa para remediar? Deixem-me ver aqui. Então eu queria mesmo terminar esta live dizendo que por isso é que é bom nós termos atividades e práticas para substituir estes momentos, estas agitações, estas preocupações. Eu, no meu caso, como vos expliquei, em relação ao futuro, criei esta criei este pequeno momento, percebi que o que me causava ansiedade era mesmo o noticiário, ver televisão, portanto aboli. Também tenho o meu estudo, a minha prática de yoga, porque depois cá está, quanto mais me dedico a mim, mais presente estou, não só para mim, mas também para os outros, de uma forma muito mais saudável, livre de julgamentos e também livre de expectativas que possa ter em relação aos outros e em relação ao futuro. A nossa Catarina partilha que tem medo da doença, da morte de algum familiar. São, sem dúvida que são emoções que devem ser bastante perturbantes, não é? Termos este receio, porque de facto há uma probabilidade de nós ficarmos doentes a dado ponto, e sem dúvida que a morte é algo que está certo para todos nós, não é? Então, como lidar com isto? Como evitar estar constantemente neste julgamento, neste medo, de forma a poder viver esse momento presente? Sem dúvida que isto é algo que te podes focar, Catarina, é que são coisas que tu não consegues controlar. Então, que a melhor forma é aceitar, ter as melhores práticas possíveis, ser o mais saudável possível, fazeres o máximo por ti, para evitar algum tipo de doença e estares com quem amas com a maior regularidade possível, sabendo e tendo muita consciência de que o dia de hoje não se vai repetir e que há coisas que não deviam de ser negociáveis não fazer naquele dia. Então, se há este medo, vamos estar mais presentes com os familiares. Se há o medo da doença, vamos fazer aquilo que conseguimos controlar para o nosso presente, sendo mais saudável, tendo uma boa rotina de sono, uma boa alimentação, cuidares-te com amor, porque isto é o que está dentro do nosso controle. A doença surgir ou a morte surgir está completamente fora do nosso controle, mas estas coisas nós podemos fazer e é isso que também vai acalmando a nossa mente. É nós, aquilo que temos controlo,
conseguirmos agir e fazermos por isso. Mais alguém quer deixar alguma partilha? Vocês, sentem que era este o segredo que vocês estavam à espera? O julgamento, sem dúvida que é um tema que tem pano para mangas, é muito profundo, por isso é que eu o trago com tanta regularidade para as minhas aulas de yoga. Este desprender é tão importante. E entretanto aproveito também para deixar aqui algum espaço para alguma dúvida que possam ter. Já sabem que estes momentos servem mesmo para isso. E caso também não haja dúvidas, não haja mais partilhas, eu também vos desejo uma boa terça-feira e vemo-nos também para a semana, aqui à mesma hora, ao meio-dia, e agradecer-vos uma vez mais todo o vosso tempo aqui comigo. Um beijinho, fiquem bem.